Opa, meus bacanas, como é que vocês estão aí? Aqui estou eu novamente. Tirei aquele layout que tinha antigamente aqui atrás de mim, que era um vídeo que ficava passando em loop, né? Que vocês viam nos últimos vídeos, porque ele gastava muito a minha CPU. Aí toda vez que eu ia gravar alguma coisa ia ficar muito pesado. Então eu preferi tirar aquilo ali e agora tá só a minha câmera aparecendo. E aí quando eu aparecer aqui, o máximo de pesado que tem é esse fundo atrás aqui, que também dá uma travada, né? Mas, voltando pra cá. Bom, acho que todo mundo tá sabendo aí do que aconteceu com o digníssimo Léo Lins, né? Porque foi condenado. E a gente já pensa, pô, um comediante condenado, o que será que aconteceu, né? Será que ele foi condenado pelas piadas ou simplesmente por algum outro motivo que seja realmente um crime? E aí todo mundo ficou bastante indignado e eu presumi que era por conta da piada, né? Porque eu nunca olhei muito a fundo porque eu falei, pô, o que tá acontecendo, né? Eu não sou muito antenado. E muito foi comparado em relação ao posto do Rodo, né? Que foi solto esses dias. E o cara, pelo que parece, né? Eu vou ler ali, aqui com vocês depois. Tem um envolvimento praticamente confesso com o Comando Vermelho. Então, poxa, qual o sentido de prender um que confessa um envolvimento com uma facção e um homem que faz uma piada, acabou-se, né? E vamos ver qual que foi a piada, né? Porque também é importante saber isso aí. Mesmo que não justifique de forma alguma, né? Então aqui estamos nós. Comediante Léo Lins é condenado a 8 anos de prisão. Além da pena em regime fechado, o artista terá que pagar uma multa de 1,6 milhões e indenização de 303 mil a danos morais coletivos. Coletivos. Agora a questão é, coletivos para quem? Pessoas que existem ou um coletivo abstrato, né? Aí é pior ainda. O comediante Léo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão. Aqui não dá pra sublinhar o texto, que coisa esquisita, cara. Em regime fechado, a Justiça Federal argumenta que a decisão foi tomada em decorrência de falas preconceituosas de Léo Lins contra minorias em show veiculado no YouTube. O humorista pode recorrer. Então ele não foi condenado ainda. Quer dizer, ele foi condenado, só que ele não foi preso ainda. Né? Porque deu a entender praticamente que ele tinha sido preso. Já tinha sido preso, né? Mas provavelmente ele vai recorrer ainda. Eu espero que consiga, né? Recorrer com isso aí. Porque tem muitas possibilidades. Além da pena deliberada pela garota, isso aqui já sabemos. O vídeo censurado em agosto de 2023 por decisão judicial já havia alcançado mais de 3 milhões de visualizações. Entre os fatores que levaram ao aumento da pena, a Justiça Federal ressaltou o alcance massivo da publicação na internet, a amplitude de grupos sociais atingidos. Eu acho muito engraçado isso, né? Porque esse crime de Schrödinger, né? Esse crime abstrato que fica no ar, que pessoas que nem sabem que existem, né? Ou seja, assim, uma pessoa que você nem sabe se foi atingido alguém, assim, é possível que ele faça a pior piada do mundo e ninguém tenha sido atingido, assim como é possível que ele tenha atingido muitas pessoas. Mas se não há provas que alguém foi atingido com isso, não faz sentido. Assim, esse tipo de identitarismo, né, destruiu realmente o próprio conceito de direito, assim, o direito da pessoa está per se, né, assim, não pode ter acontecido nada com ninguém, mas só dele ter referido a esse direito, ele já infringiu ele, né? É impressionante isso. Vamos lá. A juíza Bárbara Lima Izep, já peguem esse nome aqui, afastou a tese de que o caráter humorístico do show excluiria a responsabilidade penal do réu, enfatizando que, com a Lei 14.532 de 2023, o chamado racismo recreativo. Re... Racismo recreativo é fogo, mano. Configura a causa de aumento da pena. Para a magistrada, o animus julgante não legitima, ou seja, o motivo da que aconteceu, né? Não legitima as ofensas à dignidade humana. Essa é outra coisa nojenta, né, cara? Assim, ofensas à dignidade humana, como se a dignidade humana fosse uma pessoa que foi ofendida, né? É, assim, vamos voltar. Segundo a sentença, ao longo do show, o réu admitiu o caráter preconceituoso de suas anedotas, demonstrou descaso com a possível reação das vítimas e afirmou estar ciente de que poderia enfrentar problemas judiciais. A terceira vara criminal federal de São Paulo ainda alegou que as apresentações como a de Léo Lins estimulam a propagação de violência verbal. O conceito de violência verbal já é
é uma nojeira, né? Porque não existe violência verbal. Assim, a violência é a única coisa que acontece com. Perdão, perdão aí, pessoal. A única coisa que acontece é que a pessoa que se ofendeu, ela se ofende dentro da própria cabeça. Não existe um dano real com essa pessoa. Assim, o máximo que você pode dizer que é possível com uma ofensa, né, causar algum dano é quando uma pessoa calunia a outra publicamente, de alguma forma, e aí realmente causa algum tipo de dano social, que realmente é materialmente acessível. Se você, assim, eu não sou exatamente a favor disso, né, mas ainda é possível de discutir. Agora, uma, estimula a propaganda de violência verbal na sociedade e fomenta a intolerância. Assim, isso surgiu muito daquele lance do bullying, né? Que foi criminalizado. E assim, realmente, o bullying, algumas facetas do bullying são crimes, porque, né? Primeiro que a pessoa é não só humilhada, né? A pessoa às vezes é agredida, eles tiram partes dos pertences da pessoa e é bem complicado, é um ostracismo muito complicado. Agora, a própria violência verbal em si, não dá pra você configurar isso como um crime, porque assim, tá, beleza. A forma com que a pessoa falou é escassa, mas o resto não é escasso, assim. Você não teve um dano real. O único dano que você tem é mentalmente. Se você fingir que não aconteceu, não aconteceu nenhum dano. Você não perdeu um pertence, você não perdeu uma parte de si, você não tem algo que estava em posse de você que foi revistado. Entendeu? Não acontecer, não. Não acontece nada quando você é ofendido. A única coisa que acontece é você ficar putinho, você fica bravo, você fica triste. É só isso. E assim, a emoção não é um caráter principal pra evocar uma lei. Ele pode ser um agravante. Só que ele não é o que configura um crime. Entende? O que configura um crime é o dolo. Dolo não, Perdão. A subtração de alguma coisa. O espolhamento de alguma coisa, né? A espoliação, perdão. Voltando aqui. Por fim, a magistrada disse que a liberdade de expressão e a atividade humorística não são justificadas para o discurso de ódio, é sempre isso, né? Preconceito e discriminação. Bacana. Para proferir a sentença. É só isso, cara, mas eu quero saber qual que foi a piada. É isso que eu tenho que ver aqui. Que tem que ser de fuder. Tem que ser de fuder. Qual foi a piada? É isso aí. Eu quero saber qual foi a piada, cara. Tá censurado até esse nível? Vamos ver no YouTube. Vamos ver se a gente acha no YouTube. O cenário novo aí, pessoal. Meio ruim. Peço perdão pra vocês, mas é o que temos aí pra hoje. Vamos lá. Piada que condenou o Léo Lins. Escrevi tudo errado. Eu quero ver o trecho, cara. Vocês não vão mostrar o trecho? Ah, já tempo em silêncio no vídeo. Pelo visto não vai aparecer qual que foi. É fogo, né? Vamos ver o do Poço do Rodo. Narcocultura. Porque o Messi do Poço do Rodo é. Deixa eu ver só quando que foi lançado isso aqui. Ah, é recente. Eu não vou assinar nada, irmão. É sério que só vou conseguir se eu assinar? É fogo, hein, meu. Tá impossível, bicho. Vamos lá. Como é. Tá. Funkeira é investigada por apologia ao crime, envolvimento. Tá. Porra, mano. É sério isso? Os anúncios estão cada vez piores, velho. Pelo amor de Deus. Vamos lá. O cantor MC Pose.
Mano, eu vou ter que tirar o adblock daqui. O pessoal já volta aqui, tá? Voltei, pessoal. Infelizmente vocês vão ter que ver anúncio aqui porque eles bloqueiam os Puta... Olha, mano, é impossível. É impossível. Vamos lá. Cantor MC Pose do Rodo, nome artístico de Marlon. Tá, caguei. Tá. É acusado de apresentar apenas em bailes dominados pelo Comando Vermelho. Eita febre. Onde traficantes armados com fuzis garantem a segurança do show. Além de exaltar o tráfico, incentivar o uso de armas, incitar confrontos de facções em suas músicas. Ele afirmou para a secretaria ter ligação com a. Ele afirmou então. A afirmação, porém, não se trata de uma confusão de culpa. Isso porque toda pessoa que entra em sistema penitenciário fluminense precisa preencher uma ficha com as informações básicas sobre a prisão. Um dos campos, ideologia declarada, diz respeito da facção a qual o preso se diz pertencer, a fim de evitar conflitos. Ah, então muito provavelmente. Acho que eu entendi. Acho que eu entendi a questão aqui. Muito provavelmente o que aconteceu é que, assim, se você tem um mínimo de envolvimento com o CV, se você é preso, você tem que afirmar que você é do CV, porque é o que eu já vi, né? Porque se você disser que não é, depois os caras verem que você é, ou tiver alguma coisa sua que você mentiu, os caras vão lascar com você. O tribunal do crime é muito pior do que qualquer sentença que você tiver na condenação. Né? Assim, você pode ficar na cadeia à vontade. Agora, a condenação do CV é muito pior do que a condenação do Estado. Né? Você vê como é o nível do negócio. Então, provavelmente, talvez seja isso. Né? Eles estejam evitando, no fim das contas. Tá, nascido no Rio de Janeiro, Pose chegou a envolver com o tráfico na favela no Rodo, quando ainda era adolescente. Então ele já tem um envolvimento desde sempre, né? Então não tem nem como dizer que ele não tem envolvimento, né? Em entrevistas ele chegou a falar sobre seu passado no crime. Já troquei tiro, fui baleado e preso também. E pensei, vou querer ficar nessa vida ou viver uma vida tranquila? Então foquei em viver uma vida tranquila, batalhei e hoje passo isso pra molecada. O crime não leva a lugar algum. Não sei se é o que as músicas falam, né? Continuarem após publicidade. Não tem nada continuando após. Olha esses comerciais. Por isso que é fogo, né? Tem que ficar tirando o adblock, mas aparece essas merdas aqui pra mim, né? Aí depois o YouTube me bloqueia, eu não sei porquê. Leia mais. Tá bom, cara. Tá bom. Então vamos lá. Sintetizando no geral. Basicamente, você pode se envolver com a facção que você quiser. Que quem vai se lascar vai ser você, mas não pelo Estado, não pela prisão. Assim, o posto do Rodo tem medo não é do governo. Assim, se ele ficar preso, todo mundo, o pessoal gosta do funk dele, o pessoal vai gostar dele lá, vão idolatrar ele. O cagaço que o cara tem é de ser lascado pelo crime, pelo tráfico. Pelo que deu pra entender aqui, né? Então ele afirmou que ele tem envolvimento, não porque, sei lá, ele quer dizer que ele é um traficante também, ele tá fazendo parte da operação, mas porque, sei lá, primeiro que eles protegem ele do negócio, mas assim, isso nem é necessariamente uma coisa terrível, porque é, essas áreas que eles vão fazer show são as áreas que as pessoas ouvem ele, né? Que os fãs deles estão. E, de certa forma, também é muito perigoso se não tiver eles ali protegendo, porque ou o próprio Comando Vermelho vai atacar quem estiver ali dentro do show, ou a própria polícia. Então, eles mesmos ali fazem uma espécie de serviço de proteção, né? Então não tem nem muito o que ele fazer, porque eles já dominam a área. Não tem como ele dizer, não quero que vocês protejam aqui, porque eles já comandam o lugar inteiro. Então não há muita escapatória pra ele. Então, no fim das contas, assim, não importa a piada que ele tenha feito. O Léo Lins, né? Voltando pro Léo Lins. Deixa eu colocar isso aqui porque a luz tá horrível aqui na câmera. Não importa que a piada que o Léo Lins tenha feito. Não tem como você justificar que uma pessoa tem que ficar 8 anos preso porque alguém fez uma piada. Porque a piada, assim, você pode, no máximo, fazer alguém ficar ofendido. E uma ofensa faz, no máximo, alguém ficar triste. E ele não ofendeu uma pessoa especificamente, que até daria pra entender. Ele ofendeu uma abstração, ele falou, sei lá, uma doença. Ele sempre cita alguma coisa, sei lá. Cita um caso, no máximo, assim. É o máximo de específico que ele consegue citar, sei lá, o caso da Suzane ou Richthofen, alguma coisa assim. Mas, no geral, é uma coisa muito abstrata, assim. Você ofendeu as minorias, tá? Que minoria, que pessoa. Assim, é uma... fez com que o direito deixasse de ser uma coisa pessoal, no sentido de ser de um caso específico de alguém, e passa a ser uma coisa completamente no ar, assim, sei lá. Se você faz uma ofensa pra ninguém dentro da sua casa, é possível que seja um crime se alguém gravar, entendeu?
É muito possível. Se gravasse um Léo Lins fazendo uma piada horrível dentro de casa, lógico que não teria a mesma repercussão, mas se viesse a ter, é possível que ele fosse condenado da mesma forma. Entende? Mesmo se ele não tivesse nem feito um show, porque é o mesmo raciocínio, porque se atingiu essas pessoas, acabou, né? Não deixa de ser um crime. Então, o que eu quis ressaltar aqui nesse vídeo é a abstração que se tornou o direito, né? Deixou de ser uma coisa sobre alguém que cometeu um crime para outro alguém, e passou a alguém que cometeu um crime para um ideal de pessoas, né? Fazer o quê? Faça o L imediatamente e tanque Bostil, hein? Tanque Bostil.